Boa noite, torcida tricolor! Estamos de volta com mais uma edição da Tricolores, a live dos São Paulinos. A primeira edição após a fuga do rebaixamento ser consumada, certo? É verdade que a gente queria estar lutando mais forte por uma vaga na Libertadores, mas se você analisar que o time estava muito desesperado até algum tempo atrás, isso nos traz um alívio enorme, certo? Bom, quem está comigo para falar sobre esse e outros assuntos, inclusive o empate contra o Botafogo, o ponto que sacramentou essa fuga do rebaixamento, é Pedro De Luna. Boa noite, Pedro. É muito bom tê-lo de volta. Muito obrigado. Já estava com saudades, AD, amigos da live dos Tricolores, BRN Studios. E, rapaz, que alívio, né? Muitos dizem que a gente não tem o que comemorar depois desse ano horroroso que vivemos, mas nós sabemos o que passamos e acho que esse ponto contra o Botafogo não era exatamente o que a gente queria, mas tinha gente que sonhava com Libertadores. Eu acho que era um sonho um pouco distante e felizmente, enfim, conseguimos sair esse pesadelo, né, cara? Sim. Só nós sabemos o que passamos, viu, AD? Pois é, e a gente sabe que não foi nada fácil, né? Bom, a gente vai começar falando sobre o empate contra o Botafogo e aí a gente desenrola mais sobre essa fuga do rebaixamento ao longo do programa. Por favor, produção, pode soltar os melhores momentos pra gente aí? Então, começamos. Bem da verdade é que a gente estava bem desfalcado, né? Não tinha o Hernani suspenso por conta de cartão amarelo. Cueva com ressaca. A gente também vai falar sobre isso, Cueva com a ressaca. E, bom, Pedro, qual foi a sua impressão sobre o jogo que 1-0 meio xoxo, poucas chances de gol, né? Sim, muito poucas. O São Paulo não reeditou as ótimas atuações que teve no Pacaembu anteriormente, né? Contra Santos, contra Flamengo. Essa foi uma das melhores oportunidades, mas infelizmente não concretizada. Nós tivemos aquela oportunidade, o Juizão participando muito bem da partida. Cortando um contra-ataque. Papel do falso 9 ali, né? E essa chance do Prato... Essa foi doída. Sim, Prato que vai parar por um tempo, né? Tende a parar por um tempo para tratar da sua lesão na coxa. Ele já vem jogando no sacrifício há algum tempo, né? Para ajudar o São Paulo a escapar do rebaixamento. Agora que o time já concretizou, já não tem mais riscos de cair, ele vai dar uma segurada agora, tratar e a gente conta muito com ele para 2018, né? Sim, contamos, claro. E a palavra sacrifício, ela parece que é o sobrenome do Prato, né? Sim. Se bem que o sobrenome dele já é Prato, mas tudo bem. O Cueva, né, quando ele entrou no segundo tempo, o São Paulo melhorou bastante. No primeiro tempo, com o Shailon e o Lucas Fernandes, a gente parecia um pouco... Os dois estavam batendo cabeça ainda, mas o São Paulo já entrou no modo férias antes desse jogo, né? Essa é a verdade. Já se sabia que o time tinha quase sacramentado a sua escapada do rebaixamento e, bom, eu não me conformo. É um domínio muito bonito mesmo do árbitro. Qual o nome dele? Não me recordo. É o Wilton Pereira Sampaio. Isso mesmo. Olha aí. Quem que deu essa enfiada pro Prato foi mesmo? Foi o Edmar. O Edmar, que a gente também vai falar sobre ele. Deve ficar no São Paulo, né? O São Paulo deve comprar os direitos do Edmar. Bom, e a gente está vendo uma sequência de lances aí também que o Botafogo pouco ameaçou também. A verdade é que foi um jogo bem fraco, né? Foi. Quem foi ao Pacaembu talvez tenha se deliciado mais com o fato do São Paulo ter escapado do rebaixamento e, claro, a pizza de 10 conto, né? Sempre após o jogo. Aquela massa pouco apetecível, mas, enfim, uma pizza bastante acessível. Pouco recheio também, né? Sim, exato. Mas me chamou a atenção a entrada... Primeiro, o Edmar, nós falamos dele, ele
Alguns dizem, alguns mais otimistas dizem, mais empolgados, dizem que o Edmar vai ser o novo Ronaldo Luiz. Aquele lateral que chega de Minas Gerais, totalmente desacreditado, desconhecido, salva o gol do Barcelona em cima da linha e entra para a história do São Paulo. Eu não sei se eu seria tão otimista, mas eu vou te falar, o Edmar é um jogador que ele surpreendeu, foi uma das boas surpresas do ano e um jogador útil nessa campanha de retomada. Mas o lateral esquerdo que eu acho que deveria ser titular no ano que vem pertence ao São Paulo, não está no São Paulo, mas destruiu o São Paulo nesse mesmo estádio, jogando pela Chapecoense. Que, inclusive, a gente aproveita que foi uma pergunta feita pelo Wagner Marques. Ele perguntou, essa gestão tem um trabalho muito grande, vocês acham que o Reinaldo seria o 6 ideal? Então, para o Pedro, a volta do Reinaldo seria a ideal. Eu não sei, porque a torcida sempre pegou muito no pé dele, embora o Reinaldo ele seja, para mim, ele é melhor do que muitos jogadores que passaram por aqui, inclusive não tiveram as mesmas críticas. Eu não sei se jogando, porque ele foi muito bem a Ponte Chapecoense, times menores, vamos ver se ele voltar mesmo, que tudo indica deve acontecer, se ele consegue se firmar no São Paulo também, porque ele é um dos melhores laterais do campeonato pela Chapecoense e já vinha muito bem na Ponte antes, né, Pedro? Sim, vinha. E o caso do Reinaldo é algo que sempre me chamou muita atenção, porque são feitas certas críticas a ele que parece que elas desconsideram o nível do futebol brasileiro. Sim. Então, falar, ele não tem nível para jogar no São Paulo, ele é isso, ele é aquilo. E aí a gente para pensar, e quem é que tem nível para jogar no São Paulo, né? Parece que se a gente olhar ao redor, a gente não vai ver, a gente vai olhar o Pará, titular do Flamengo, vai olhar o Wendel, titular do Inter, o Cortez, que foi excomungado do São Paulo jogando uma final de Libertadores pelo Grêmio. Então, o Diogo Barbosa, quando chegou ao Cruzeiro, agora contratado pelo Palmeiras, é um jogador que estava no Botafogo, que era completamente desconhecido, e se viesse para o São Paulo, provavelmente diriam exatamente a mesma coisa. Quem é Diogo Barbosa? Não tem nível. O que é ter nível? E quem tem nível? O Zeca, por exemplo, que é um jogador muito bom, um ótimo lateral do Santos, que está se desligando do Santos, é um jogador que seria caríssimo e que fez um ano pavoroso. Fez uma temporada muito pior, por exemplo, do que a do Reinaldo. Foi muito xingado pela torcida do Santos, inclusive. Então, a gente, às vezes, tem que tomar um pouco de cuidado para não exigir coisas completamente irreais para o nível do futebol brasileiro, porque, a continuar assim, os únicos reforços possíveis para a lateral esquerda do São Paulo vão ser o Alaba, o Marcelo e o Alexandro. E infelizmente, eu acho que esses são inviáveis nesse momento. Talvez o Felipe Luiz seja uma opção mais, Felipe Luiz, valores assustam, né? Como diria a imprensa. Bom, a gente está comentando ainda, finalizando sobre a partida contra o Botafogo, eu queria fazer uma ressalva para a atuação do Shailon, que eu achei que ele foi bem melhor do que havia sido na última partida contra a Chapecoense, que ele jogou muito mal, e não só tecnicamente, mas faltou, parece que atitude, ele estava dormindo, foi mal num lance que originou o contra-ataque que teve o pênalti da Chapecoense no segundo gol do Reinaldo, e nessa partida ele já teve mais atitude, se movimentou mais, até o Lucas Fernandes fez uma partida razoável, os dois flutuaram bastante lá. Ele teve uma das duas grandes chances que o São Paulo teve na partida, foi ele o responsável chutando de fora da área. Enfim, queria só deixar registrado a boa atuação do Shailon. Eu aposto muito no Shailon, gosto demais do futebol dele e achei que ele entrou muito bem em algumas partidas ruins do São Paulo, inclusive, nesse ano, como contra o Atlético Mineiro lá no Horto, contra o Fluminense no Maracanã, né? E, enfim, é um jogador em quem eu aposto, e eu gosto muito do fato do Dorival olhar para ele, que esse é o momento dele. O ano que vem eu acho que vai ser o grande momento do Shailon, de utilizar o Paulista para que ele finalmente desabroche, porque ele é um jogador que pode virar no São Paulo.
Só isso, só tomar cuidado para não deixar a leseira como aconteceu num jogo. Às vezes um jogador que tem que prima pela cadência, às vezes pode, eu não sei, contra o Chapecoense pareceu muito omisso, espero que já não foi assim contra o Botafogo e que ele possa desenvolver cada vez mais ali o talento dele, mas também com mais atitude em campo. Bom, a gente falou que agora o risco de rebaixamento é 0, né? Com o empate contra o Botafogo, São Paulo atingiu 46 pontos. A última equipe na zona de rebaixamento tem 39, então não é mais possível cair para a segunda divisão. Inclusive tem um confronto direto entre Vitória e Ponte Preta também, que mesmo que a Ponte tivesse ganhado, já não teria mais risco de rebaixamento para o São Paulo. Não é mais possível cair para a segunda divisão? Não. Embora tenhamos feito tudo para isso, né? Sim, foi uma temporada terrível do São Paulo. Sim. E a única coisa de bom que a gente pode tirar de tudo isso é a torcida. A gente vai falar mais sobre isso daqui para frente, que foi um ano espetacular. O que a torcida proporcionou foi espetacular, mas em campo e também fora de campo, né? Administrativamente foi um ano tenebroso e a gente espera que... Eu não sei, os últimos anos a gente sempre fica, às vezes até bate um desânimo. Será que ano que vem a gente espera alguma coisa e nada acontece? Mas esse ano o risco foi muito grande. Acho que de todos os 2013 e 2016 que o São Paulo também correu risco de rebaixamento, de todos os anos, esse ano foi o pior, sem sombra de dúvidas. Foram 14 rodadas na zona de rebaixamento. Tinha momentos em que eu desacreditava e achava que a gente ia mesmo sentar no colo do capeta. Quando a Ponte empatou aquele jogo, na expulsão do Jusilei, ali o capeta falou, senta aqui. Mas tudo bem, a gente não sentou e que sirva de lição, né? Terceiro ano em 5 que passamos pelo alto da barca do inferno, mas não embarcamos nela. Exatamente. E assim, muitos clubes começam a bater na porta da zona de rebaixamento ano após ano e uma hora caem. A gente precisa acordar antes disso acontecer. Foi o terceiro ano seguido, em 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Nesses últimos anos, 3 deles a gente brigou contra o rebaixamento. Não pode, né? Bom, agora, a Aninha não está aqui hoje. Hoje é um dia ela não pôde comparecer, tá de folga, Aninha. Comemorando, então, né? Comemorando a nossa fuga, a classificação do Peru. Sim. Ela só não comemorou mais que o Cueva, tava né? na festa com a família do Cueva. Enfim, aliás, um beijo para a Aninha. Sim, um beijo para a Aninha. Então, como a Aninha não está aqui, eu vou fazer as vezes e dar o salve para vocês que estão nos assistindo. Já queria dar um salve para o Ronaldo Silveira, da Freguesia do Ó. Mandar salve também para o Fernando Tiepo, do Rio Grande do Sul. Valeu, Fernando, também acompanhando a gente lá do Sul. Para o Danilo Amaral, Bruno Chagas, Wagner Marques, Felipe Martins, Ana Clara Guirra, boa noite, Ana. Para o Wilson de Mauá, para o Ricardo Mouzinho, para o André Aguiar. A gente vai lendo à medida do possível, né? Porque eu não tenho a mesma rapidez que a Aninha, então vamos tentar ao longo do programa dar o máximo de salves possível para vocês. Sem Elton Mendes e Adriano Firmano, não começamos o programa. Elton e Adriano, vocês desistiram da gente? A gente ficou 2 semanas sem por conta de jogo do São Paulo na quinta, algumas outras questões nos impediram de fazer a live, mas estamos de volta. Elton e Adriano, apareçam aí. E agora vamos falar sobre chance de Libertadores. Ela chegou a existir com a sequência de 3 vitórias seguidas que o São Paulo teve, Flamengo, Santos e Atlético Goianiense. A gente tinha uma boa possibilidade de vencendo a Chapecoense e depois com um confronto direto contra o Vasco, de realmente entrar direto nessa briga. O que não aconteceu, confesso que fiquei bastante decepcionado, porque embora fugir do rebaixamento fosse o principal, quando as chances se apresentam, ainda mais um time grande como o São Paulo, você tem que correr atrás. O Bahia brigou contra o rebaixamento e agora está lá disputando vaga na Libertadores. A Chapecoense brigou contra o rebaixamento e a gente sabe tudo o que aconteceu com a Chapecoense. E eles estão brigando por vaga na Libertadores, né, ainda com chances reais. E o São Paulo ficou bem distante desse sonho. O São Paulo tem 46 pontos. Para a gente ter uma noção, o Botafogo, que é o 7º lugar e seria o último time classificado na Libertadores, tem 52. São 6 pontos
Em 2 rodadas. Em 2 rodadas, sendo que o São Paulo tem 13º, várias outras equipes estão na frente. Então, a mínima possibilidade que haveria seria caso o Grêmio ganhe a Libertadores e o Flamengo ganhe a Sul-Americana, de abrir um G9. E mesmo assim, o 9º lugar atualmente tem 50 pontos, 4 a mais que a gente. Acho que mesmo que ganhe as 2 partidas, a chance de terminar em 9º no campeonato não é provável, né? Eu penso por 2 ângulos, né? AD, o ângulo nosso, de torcedores. Eu acho que uma torcida como a do São Paulo, que fez o que a gente fez ao longo dessa temporada, desse campeonato, seria um prêmio, assim, mais merecido possível para nós chegarmos à Libertadores, mas nós sabemos que essas chances são meramente virtuais. Sim. Agora, o segundo ângulo é pensando de uma maneira neutra, fria, mais imparcial, que é a seguinte: é desmoralizante para a Libertadores, um clube que fez a campanha que o São Paulo fez, que flertou com o colo do capeta, com o rebaixamento, de maneira a quase mudar o seu status de relacionamento no Facebook, de casado com a Série B. O São Paulo com desmandos, com uma gestão catastrófica, trocando de elenco no meio da temporada, enfim, com escândalos diversos extracampo. Ele chegar a Libertadores e assim, abrir um G9, 9 de 20 participantes, pensando na forma do campeonato mesmo, 9 de 20 participantes chegarem à competição mais importante do continente, eu acho só mesmo é uma questão política, né, da CBF com a Confederação Sul-Americana, com a Conmebol, porque assim, é desmoralizante, mas eu, como torcedor, cavalo dado não se olha os dentes. Que a Conmebol quer fazer como a UEFA faz, de ter várias preliminares antes da fase de grupos, mas a gente não pode esquecer que a Europa tem muitos países e isso precisa ser feito para que todos tenham uma chance de disputar. Não é o caso de empilhar tanto time de um país só como o Brasil na Libertadores. São muitas bocas para alimentar, né? E é que nem a Copa do Mundo com 48 seleções, que é algo absolutamente bizarro, mas que vai acontecer. Pois então, enfim, o São Paulo realmente não merece ir para a Libertadores. Aqui tem alguns comentários. Ivone Alpe tá dizendo aqui Libertadores só 2019. Wilson Marques, Libertadores esquece. O Eronildes disse que vai torcer pro Flamengo perder mesmo, não acredita mais. O André Aguiar também não acredita em Libertadores porque vacilamos nos últimos jogos. Enfim, galera também, o Marcelo Silva, a galera também tá achando que Libertadores já não tem mais jeito, então agora iniciar um planejamento pro ano que vem, né? Claro, acho que já iniciamos, né? A gente até vai tocar mais nesse assunto do elenco que está se formando, né? Sim. Mas só para fechar o assunto Libertadores, o incrível mesmo é que o São Paulo emendou aquela reação, aquela sequência de 3 vitórias, né, contra Flamengo, Santos e Atlético Goianiense. Isso. E ele teve os vacilos, né, contra Vasco, contra Chapecoense. Mas se ele não tivesse tido esses vacilos, ele estaria assim, muito bem na fita e com enormes chances, de fato, de chegar à Libertadores, mesmo após todos os nosso saco de vacilos que nós fomos ao longo do primeiro turno e do ano mesmo. Sim. E bom, agora a gente já termina de falar desse saco de vacilos do São Paulo. Aliás, a gente ainda tem que tentar classificar para a Sul-Americana, né? Podemos classificar, esse já é viável, né? Até o 13º, se eu não me engano, classifica, né? Se não me engano, é o 13º colocado e... Estamos em 13º empatados no número de pontos com o Fluminense. Pelo menos o Sul-Americano acho que dá para garantir para ter uma competição internacional em 2018, claro, né, Pedro? E torcer para não cruzar com Defensa e Justiça, né? Que é um poderoso time argentino. É apenas uma piada, mas eu não sou tão pessimista assim. Eu acho que a gente pode, caso cruzemos com eles, podemos ter a nossa revanche. Sim, e aí só respondendo, né, a pergunta da Ana Clara Guirra, ela perguntou sobre a Sul-Americana, então
tem chances e essa a gente espera conseguir. Vamos ver o que vai acontecer contra Curitiba e Bahia. Bom, próximo assunto é Cuevita, né? Cueva que fez um grande jogo contra a Nova Zelândia pelo Peru, desfalcou o São Paulo em 3 partidas que o São Paulo não ganhou. 3,5, né? 3,5, né? Que era para desfocar só em 3, quando que ele precisava retornar para São Paulo e resolveu esticar uns dias, passar mais um tempinho no Peru e só depois apareceu atrasado na reapresentação, ele não chegou no voo que ele deveria chegar e aí inicialmente nem seria relacionado, no fim das contas entrou no segundo tempo, também não fez nada demais. Olha, eu vou te falar que essas coisas me fazem perder muito a paciência. O cara pode ser talentoso como for, pode ser um craque. Eu acho o Cueva um excelente jogador, um diferencial. Muito da dificuldade que o São Paulo teve nesses 3 jogos foi pela falta dele. A gente sabe que tecnicamente ele faz a diferença quando ele quer, só que falta de comprometimento não dá. A gente vê de um lado um Prato que joga machucado para ajudar a equipe, um Lugano que a gente nem precisa dizer, muitas vezes nem relacionado, vai viajar com o time, podia ficar aqui com a família e não vai junto com o time para ajudar. Então, faltou comprometimento, ficou tanto tempo fora, o Trauco voltou no tempo certo e jogou pelo Flamengo a partida toda, então isso cansa. O Cueva, por melhor jogador que seja, não pode ter espaço para cara que não está 100% comprometido. Não sei a sua visão, Pedro. Eu acho que há 2 lados a se considerar dessa questão. Até tirei o óculos para raciocinar melhor. Assim, eu não sei se tem Itaipava no Peru, realmente não sei se a distribuição chega até lá, mas eu não olho a questão de uma maneira tão fria assim, e eu sei que, olha, o cara foi o principal nome da repescagem, que colocou o país, a gente dele, numa Copa do Mundo após 36 anos, e isso é um feito histórico e nós sabemos que haveria comemoração e tudo mais. Por outro lado, né, ele não joga de favor no São Paulo, ele recebe um ótimo salário, inclusive foi multado, né? Ele recebe um ótimo salário, ele é obrigado a ter consciência da situação que o clube, nesse momento, atravessava, porque ainda não tinha sacramentado a sua escapada do rebaixamento, do que seria o seu eventual primeiro rebaixamento na história, que, batendo aqui na madeira, não vai acontecer nunca. Ouviu, Leco? Pinote. Mas, então, há esses 2 lados. Agora, a questão é, como isso repercute dentro de um grupo? Você mesmo citou, você tem o Prato, que é um cara que, se precisar bater a cabeça na trave para fazer um gol, ele bate. Se precisar estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou abrir mão da convocação da seleção argentina para um amistoso para salvar o São Paulo do rebaixamento, eu não duvido que o Prato faça isso. O Lugano assim, nós não podemos reclamar da questão comprometimento da imensa maioria do nosso grupo de jogadores. Os problemas foram outros, mas não esse. Agora, quando um jogador, nosso camisa 10, e teoricamente, acho que depois do Hernanes, o principal jogador, liderança técnica da equipe, dá um exemplo, dá um recado desses, é uma questão que cai no colo do treinador, né? O Dorival precisa administrar isso e ver como cai no grupo. E eu acho que o Dorival lidou muito bem com a questão, tratou isso bem rapidamente. Eu acho que o próprio grupo entendeu o lado do Cueva e defendeu que ele fosse relacionado para a partida e tudo mais. E, enfim, a gente não pode ser utópico. Esses episódios, eles acontecem no futebol, mas ele precisa aprender, assim, o Cueva precisa entender a importância que ele tem para esse time. O São Paulo não é qualquer clubinho. Exatamente. E aí o Júnior Cavalcante perguntou, será que não é melhor vender o Cueva logo? Ele já estava com vontade de sair no meio do ano, então não sei se ele me parece muito feliz no São Paulo. Se chegar uma proposta boa e ele realmente não quiser ficar, como não está aparecendo tanto, eu acho que num caso você pode tentar o que for, mas convencer um cara que não quer ficar,
a ficar. É meio complicado, a gente já conversou sobre isso aqui com o Pedro também, o papel que o clube tem em fazer o jogador querer ficar no clube e acreditar no projeto, mas chega um momento que é difícil. Bom, agora falaremos sobre... Tem gente aí pedindo para falar sobre o mercado da bola, as novidades do São Paulo. A gente vai começar falando sobre a negociação com o goleiro Jean do Bahia. O São Paulo, já nos últimos dias, foi noticiado que quer contar com o goleiro Jean para o ano que vem. Ele tem 22 anos e o São Paulo tem um acordo verbal com a diretoria do Bahia. É que o Bahia vai passar por eleições presidenciais no dia 9 de dezembro, então o presidente atual não quer bater o martelo em nenhuma negociação antes disso, antes do término do mandato dele. Enfim, o que se fala é que o acordo para o São Paulo ter o Jean não seria nem um pouco barato, seriam 10 milhões de reais, mais um jogador que o São Paulo cederia em comum acordo com a diretoria do Bahia. Então, aí eu te pergunto, Pedro, o que você acha da possível e, quem sabe, iminente vinda do goleiro Jean para o São Paulo? Olha, o Jean é um goleiro que ele era muito bem comentado na base, esteve na seleção sub-20, né, vice-campeã mundial, que perdeu para a Sérvia na final, no Mundial 2015, que tinha na equipe o Marcos Guilherme, tinha o Bosquilha, tinha o Lucão, tinha o Gabriel Jesus e alguns outros companheiros aí de renome. E eu me lembro do Jean atuando no Sul-Americano, depois no Mundial, e me lembro de vê-lo cometendo algumas falhas, mas assim, a gente precisa considerar que o amadurecimento de goleiros é realmente mais tardio. O Jean, ele fez um excelente campeonato brasileiro nesse ano, que foi o ano em que ele finalmente virou titular do Bahia. E eu acho que é uma aposta que o São Paulo precisa fazer. Ele precisa ter convicção em alguém. Muita gente fala do Lucas Perry, que é um goleiro no qual eu já comentei aqui, não deposito tantas fichas assim, não sei se estaria preparado nesse momento para assumir a titularidade do São Paulo. Eu acho que o Jean fez um ótimo ano, mitigou aquela impressão que ele me passou em 2015, com as diversas falhas que eu o vi cometer. Eu sou bastante grato de verdade ao Sidão pelo papel que ele vem assumindo, mesmo com falhas e tudo mais, mas é um cara que me parece que assumiu a sua responsabilidade e abraçou a causa e vem jogando acima da sua real capacidade. Essa é a verdade e sou bastante grato ao Sidão, mas eu não consigo imaginar o São Paulo brigando por coisas grandes na temporada 2018, tendo o Sidão como um titular absoluto da equipe. Sim. E então nós precisávamos de uma aposta. O Walter, assim, já comentamos aqui, Walter, reserva do Cássio no Corinthians, é um goleiro que quanto menos joga, melhor ele fica. Ele tem diversos problemas com lesões e teve mais um. Então, seria uma insanidade trazê-lo, uma aposta arriscadíssima por questões físicas para começar a história. Então, carta fora do baralho. E não há tantas opções assim no mercado, essa é a verdade. Não pensemos que seja fácil trazer o Franco Armani, goleiro do Nacional de Medellín, ou trazer o Danilo Fernandes do Inter, que são apostas seguras, que chegariam, assumiriam a camisa 1 e você fala, esse cara vai até o fim do ano, vai até por anos ser o titular indisputado da posição de São Paulo. Esses caras não tem como trazer. E o Jean é uma aposta, 22 anos, como você falou, de grande futuro. E eu gosto da aposta. Eu acho que o São Paulo precisa se arriscar e investir nele, de fato. Fala-se do Bruno, né, como uma contrapartida, seria esse jogador cedido ao Bahia. Que já perdeu espaço aqui, né? Já, não tem tá mais espaço. Sem clima no São Paulo, mas a questão são as lesões, né? O Bahia ele tem um alto salário e ele não joga desde agosto, desde o jogo contra o Curitiba, no Morumbi, ou seja, faz um turno já que o Bruno não joga por uma lesão nas costas que ainda não curou. E o Bahia não quer, tá receoso de aceitá-lo.
Vamos ver aí. Eu não sei, não pensaria no primeiro lugar no Jean, confesso. Mas antes, né, gostaria que o Walter não tivesse esses problemas de lesão para ser o nosso goleiro, mas como o Pedro falou, não dá para trazer um cara que a cada jogo que tem oportunidade se machuca. É azar, às vezes tem muito jogador que tem problemas com lesão assim. Infelizmente, ele tem esse problema, então fica inviável mesmo. O Alan Morim falou que o João Ricardo do América Mineiro é melhor que o Jean. Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei, acho que ele é um bom goleiro também, mas acho que o Jean está um nível um pouquinho acima e joga num time com um nível bem mais alto que o América, embora o América esteja próximo de ser campeão da Série B. João Ricardo, desculpa interromper, AD, ele fez uma grande Série A no ano passado, né? Pelo América, que caiu, assim, enfim, logo, né? Foi um time que fez uma péssima campanha, mas ele fez um grande campeonato. E às vezes isso acontece, né? Eu me lembro, inclusive, do Osvaldo, o nosso Cristiano Osvaldo. O Ceará caiu rapidamente no Brasileiro de 2011, mas o Osvaldo voou naquele campeonato, veio para o São Paulo, foi bem até se machucar, e, enfim, todos lembramos. Mas, às vezes, um time rebaixado tem um jogador, enfim, muito acima da média. Sim, dos demais companheiros e que serve para ser pescado para uma equipe com maiores pretensões. Vamos ver, mas o que tudo indica, o São Paulo deve fechar mesmo com o Jean, vamos aguardar e esperamos que ele vindo, que tenha sucesso, que seja um início de uma grande história no São Paulo. Bom, vou mandar um salve para o pessoal que está participando aqui. É difícil às vezes ler a pergunta ou ler os comentários de todo mundo, mas mandar um abraço para o Ricardo Moizinho, Dimitri Ribeiro, o Plínio, que comentou do Armani e do Atlético Nacional, meio complicado também, um goleiro de alto nível. Alain Morim falou do João Ricardo. Ale Nunes, boa noite, Nação Tricolor, boa noite, Ale. Danilo Amaral também entendo que o Jean é uma boa aposta. Ale Nunes está ligadaço na Tricolores, é isso aí, valeu pessoal. Continuem mandando seus comentários, suas perguntas, participe com a gente aí e compartilha, chama os amigos para assistir, vamos debater, afinal, primeiro programa após estarmos com 0 chances de ser rebaixado, isso aí é muito importante. Bom, agora Theo Drago que chegou agora do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, valeu Theo Drago. Enfim, vamos seguir nessa agora, falando sobre o Hudson. Hudson que está no Cruzeiro, emprestado pelo São Paulo, mas que tem se dado muito bem lá. Ele é um dos principais jogadores do Cruzeiro na temporada e o time mineiro quer ficar com ele para 2018. O São Paulo deve negociar com o Cruzeiro. Oi? Isso aí agora, voltamos agora com áudio, tivemos pequenos probleminhas aí, mas já estamos de volta. Então, a gente comentando sobre o Hudson, Pedro, pode continuar por gentileza? Não, o preço do Hudson, que se não me engano é 1,6 milhões de euros, né, que dá 5,7 milhões de reais, isso mesmo. Isso. E o Cruzeiro quer dividir em 4 parcelas. Bom, que acho que não custaria, não sei, precisa ver as condições, as garantias e tudo mais, mas a questão não é um valor já baixo. O Hudson é um jogador embora tenha 29 anos, é um jogador, hoje, nós temos que olhar ao redor, e ele é hoje peça-chave do Cruzeiro, do time campeão da Copa do Brasil. Inclusive foi o melhor jogador da final no Mineirão. Assim, no futebol não é favor. O São Paulo não vai chegar, olha, Cruzeiro, não. Leva de graça, me paga quando você puder. Não é assim. O dirigente não é torcedor. Eu sei que o torcedor do São Paulo tem uma imagem um pouco, como poderíamos colocar, uma imagem não tão boa assim do Hudson, que teve uma manchete uma vez do Lance que o chamou de Senhor Morumbi, porque seu retrospecto no Morumbi era muito positivo, mas o torcedor de São Paulo tem um certo ranço do Hudson. Mas assim,
Eu acho que essa negociação deveria depender diretamente da negociação do Jusilei, da permanência do Jusilei, porque o São Paulo não tem peças para essa posição, né? A cabeça de área. E eu tenho certeza que o Dorival tá ligado nessa questão. Sempre lembrando aos nossos amigos telespectadores que tomam aquele líquido muito gostoso, às vezes nem tanto, chamado catuaba. E se você olhar na embalagem da catuaba, que tem um rapaz beijando uma moça, você verá que ele parece muito com o Hudson. Então seria o Hudson o garoto propaganda da catuaba? Sim. Bom. Selvagem. Um volante selvagem, um volante de pegada. Talvez não uma pegada futebolística, uma pegada mais amorosa, né, afrodisíaca. Mas o Hudson, falando sério, é um jogador que teria utilidade no elenco de São Paulo. Eu acho que o Cruzeiro vai acabar se acertando e ficando com o jogador, e é a vontade dele, claramente. Lá ele é muito mais valorizado do que ele foi no São Paulo. E, enfim, vamos aguardar. Não há muito o que dizer nessa altura. Mas eu acho que também dependendo do desenrolar da questão do Jusilei, o Hudson pode ser olhado com outros olhos pela comissão técnica do São Paulo. Mas a gente já vai falar sobre isso também, a negociação do Jusilei, daqui a pouquinho a gente comenta. Só antes eu vou ler algumas coisas que a galera mandou. Apareceu Ana Cláudia Mariotto, está nos comentários, então já mandar um salve para a Aninha, que apareceu por aqui. Ela falou, passa os contatinhos aí. Esses você tem, Aninha. Hoje tem o Alan Amorim, tá dizendo que a Ana é o Cueva da live. Não é assim, ela é comprometida. Hoje foi por questões profissionais que não pôde comparecer, mas a Aninha tá sempre aí com a gente. Enfim, perguntaram surgiu a notícia sobre o atacante Romário Ibarra, só pra gente falar rapidinho. O atacante da seleção equatoriana, que atualmente defende a Universidade Católica do Equador, ele tem 23 anos. Ele falou para um veículo equatoriano que o Arboleda contou de um interesse do São Paulo e queria conversar com o empresário dele. Enfim, são boatos ainda, a gente não pode afirmar que está em negociação, mas o próprio jogador falou sobre um possível interesse do São Paulo e que quem não gostaria de vir para o São Paulo, né? Um Romário no São Paulo. Romário. Mas assim, ele inclusive fez o gol, né, na Argentina, naquele jogo que o Messi depois fez 3 gols e classificou a Argentina para a Copa. O gol do Equador foi de Romário Ibarra. Mas eu considero um pouco estranho quando o próprio jogador diz, olha, tal clube está interessado em mim, sabia? Não sei. Vamos ver se o cara de repente se empolgou, porque afinal São Paulo não é um clube gigante que chama atenção para qualquer jogador, especialmente na América do Sul, né? Nos outros países também. Nosso zagueiro Arboleda, que inclusive é uma das principais surpresas positivas desse ano tão ruim, deve claramente, né, ter feito um certo lobby sobre o clube para o seu colega de seleção e compatriota. Pois inclusive o próprio Ibarra disse que o Arboleda que conversou com ele sobre o São Paulo, então vamos ver. A gente estava falando sobre o Hudson e que talvez seria uma boa um retorno dele caso o Jusilei não fique. A negociação do Jusilei, ela é complexa, a gente sabe que nunca é fácil você negociar com equipes chinesas. O valor dele é alto, varia entre 5 milhões ou 6 milhões de euros. É isso, Pedro? Isso mesmo. Então, assim, acho que a gente sabe da importância que o Jusilei tem para o São Paulo, como que o retorno dele também, ele que passou por uma fase meio complicada, também meio encostado pelo Dorival, depois voltou e fez o nível do time crescer muito, a gente sabe da importância dele, vale um investimento pesado num cara como o Jusilei, né? Vale, especialmente, primeiro, tem que ver a capacidade financeira do São Paulo. Segundo, Hernanes, meio do ano, não nos esqueçamos, nós temos uma prioridade absoluta, inclusive iniciamos aqui, Sim. Arrecadamos cerca de R$28 aqui para a vaquinha, para ficarmos com o Hernanes, porque não se consegue hoje imaginar esse São Paulo 2018 a partir do momento que o Hernanes tenha que deixar o clube. Eu
não virei a live no dia em que... Vou bater na madeira aqui, mas não virei a Mais live uma porque eu vez. estarei de luto, estarei com os olhos marejados, não conseguirei nem falar. Mas eu nem quero que isso aconteça. O Hernanes tem que ficar. E o valor do Hernanes, me parece que era 8 milhões, alguma coisa assim. Enfim, tem que negociar com os nossos queridos chineses para a questão do Hernanes. Tem que equacionar, porque o São Paulo não está podendo pagar 14 milhões de euros em 2 jogadores, um de 33, outro de 29 anos. Assim, temos que ser realistas. Eu considero o Jusilei um jogador extremamente importante. Ele fez partidas assim absurdas contra o Flamengo, contra o Santos, mas contra o Flamengo especialmente ele saiu de foi campo. Uma partida espetacular. Especialmente quem foi ao estádio viu nele assim um esteio da equipe, melhor jogador em campo. E só que antes disso, né, quando ele foi sacado, ele não vinha bem. Estou tentando fazer uma análise cronológica da sua passagem pelo São Paulo. Ele demorou um pouco para entrar em forma. Você se lembra que o João Schmidt era o titular no início da temporada. O Jusilei naturalmente tomou a posição, foi bem. Depois começou a ir mal. Depois o Jusilei retornou à titularidade, foi muito bem. E nas últimas partidas nem tanto. Achei que contra Chapecoense, por exemplo, contra Vasco, o Jusilei estava muito disperso. Em resumo, eu acho que o Jusilei pode se tornar uma peça indispensável como ele foi em alguns momentos da temporada para o São Paulo, mas ele precisava ser mais regular. Eu não acho que esse empréstimo tenha sido decepcionante, mas eu acho que o Jusilei, para ficarmos com ele em 2018, nós precisaríamos equacionar financeiramente essa questão. Um jogador de 29, quase 30 anos, mas principalmente ter uma garantia de que ele vá ser regular. Ele precisa ser regular em campo. Porque desculpa, só concluindo, tentando ser bem racional mesmo. O Jusilei custa 6, o Hudson custa 1,6. O Jusilei vale 4 Hudsons. Eu não sei se o Jusilei vale 4 Hudsons hoje, pelo futebol que cada um jogou na temporada 2017. Mas eu creio que o Hudson se encaixou muito bem no Cruzeiro também. A gente tem que ver as particularidades de cada time sempre, no esquema que o Mano Menezes usa. Enfim, para mim, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que o Jusilei fez uma boa temporada. E, para mim, ele foi colocado muitas vezes no banco pelo Dorival injustamente, não estava com um nível tão abaixo assim. Ele caiu como muita gente caiu, inclusive a gente viu, por exemplo, o Hernanes fazer partidas ruins nos últimos jogos e ele claro que ele é o salvador da pátria e essa é a prioridade número 1 para o ano que vem. Mas eu vejo o Jusilei como, para mim, é um cara que tem que ser feito... Só não pode ser feito mais esforços do que, claro, o Hernanes, que a gente sabe que é o principal jogador, mas eu pensaria muito, acho que ele é importantíssimo para a gente manter um nível bom nesse meio campo, mantendo ele, tendo o Petros e ainda conseguindo manter o Hernanes, a gente ficaria com uma base excelente para 2018. Mas só concluindo, como seria, vamos colocar na ponta do lápis, o Hernanes são 8 milhões de euros, se não me engano, é um valor ainda a ser negociado, mas 8 milhões de euros, quanto dá isso em reais? Bom, mas vamos somar com 6 milhões de euros do Jusilei, mais luvas, mais salários. Nisso seriam o quê? 14 milhões de euros por 2 excelentes jogadores, um craque e um excelente jogador de 33 e de 29 anos, que farão 34 e 30 anos. Com altíssimos salários e tudo mais. Veja bem, eu quero muito a permanência dos dois, eu quero muito. Mas você pensar como um administrador de uma equipe, um dirigente, e você gastar 20 milhões de euros em reforços de tão curta duração, eu não sei se é preciso pensar no médio prazo, pelo menos. Porque foi nesse tipo de delírios consumistas que o São Paulo entrou nessa draga que entrou, graças a Juvenal Juvencio na sua terceiro mandato, graças ao Aidar, e
enfim, aí todos nós sabemos da história cronológica, o filme, nós passamos e nós vivemos juntos. E a culpa não é do jogador, é que é um valor que eu quero que o São Paulo tenha condições de pagar, claro que eu quero. Eu só não quero ver mais o São Paulo correr atrás do próprio rabo, repetir aquele erro de enxugar gelo, de vender uma promessa que pode render muito mais, um Casemiro, para pagar, sei lá, o Allan Kardec. Isso foi a receita que o São Paulo fez por muito tempo. O Jusilei é melhor do que o Allan Kardec. Mas também com a quantidade de vendas que a gente teve ano passado, a gente lembra que seria suficiente só a venda do Neres e do Lianco para sanar o caixa, e a gente sabe que vendeu todo mundo, então fez um grande dinheiro com a quantidade de vendas de promessas do ano passado, como foi o Luiz Araújo, vendeu o Maicon, vendeu o Thiago Mendes, enfim, foram muitas vendas, a mais do que era previsto até no ano passado, né? Só longe de mim defender a atual gestão do São Paulo, aliás, você é testemunha do quanto eu sou crítico a ela, a esse desmanche que foi feito. Mas as vendas do David Neres e do Lianco, elas não sanariam o caixa. Não é esse o termo que eu utilizaria. Elas preencheriam, elas atenderiam a meta prevista da temporada 2017, que seria uma meta relativamente pequena, mas que o Leco e seu Vinícius Pinotti, né, viram a oportunidade de vamos logo liquidar o elenco e subir mais nessa meta, mas o São Paulo ainda não sanou o seu caixa, suas dívidas, ainda está relativamente longe disso, e então ainda é bem provável que tenhamos mais vendas do que chegadas de jogadores no próximo ano. Vamos ver como o São Paulo vai articular para essa próxima temporada. Bom, agora eu vou dar, como a Aninha não está aqui, a Aninha está nos comentários, a responsabilidade dos salves é minha, então vamos lá, vou dar um salve para a galera que está comentando aí, que tá Maurício Pinto, Alain Amorim, Daniel Pokivik, o Danilo Amaral a gente já falou, Ale Nunes, Andrei Correia Macedo, o Braga pediu um salve para Manaus, salve Manaus. Salve Manaus. Helder Tabosa, o Plínio já comentou aqui, vamos ver o pessoal. Sidney Júnior, que está falando que o Dorival atrapalhou muito o Jusilei no São Paulo, e eu concordo. Luiz Moreira. O Dorival atrapalhou o Jusilei? Botando ele no banco, ao meu ver, várias vezes injustamente. Sidney Júnior, Helder Tabosa, enfim. Fred Ivo. Valeu, galera. Continuem comentando. Não se esqueçam, compartilhe, venham debater com a gente aqui. E a gente está falando sobre as idas e vindas. Foi comentado sobre um possível interesse do River Plate no Prato, o jornal Olé citou isso, mas o próprio Prato já disse para a torcida do São Paulo ficar tranquila, ele tem contrato até 2020, está feliz aqui, então ele deve seguir aqui. Um salve para o Adriano Neves de Miami também, só para eu não me esquecer aqui. Bom, então acho que nem vale muito a pena ficar comentando sobre o Prato, é mais uma especulação do que outra coisa. Querer a gente pode querer, né? Eu gostaria muito mesmo, assim, do Iniesta e do Messi no São Paulo, mas valores assustam. E eu espero que os valores assustem bastante o River Plate. Acho que vão, porque se o São Paulo pagou uma nota preta no Prato, que a gente estava comentando muito sobre investimento, foi um investimento pesado que o São Paulo fez, para ter um retorno esportivo, e caso a gente sabe todas as cláusulas que tem, se for para sair, que saia por um valor que compense o quanto o São Paulo investiu. Apesar do River Plate ter o apelido de milionários, né? Milionários, bom. A gente falou aqui, Edmar, a gente comentou no começo do programa que o São Paulo tá próximo de fechar com o Edmar. Muita gente criticou, muita gente comenta, às vezes até começou a xingar, Edmar não é jogador pro São Paulo. O Pedro falou no programa como ele tem sido útil. A gente tem um cara de muito potencial como é o Júnior Tavares, que por diversos motivos saiu da equipe titular, e o Edmar, embora tecnicamente ele não seja um primor, ele cumpre bem, ele recompõe bem, é um cara que joga sério, ele faz o arroz com feijão. Não creio que ele tenha que ser o titular, a gente já comentou aqui sobre a possível volta do Reinaldo, mas acho que o Edmar, ele fez por merecer pelo menos uma vaga no elenco do São Paulo, né, Pedro? Ele foi bastante útil nessa retomada, né, nesse processo de
arrancada do São Paulo e às vezes eu me pergunto assim, como seria a nossa reação enquanto torcedores se a gente visse jogadores como o Pintado, o Ronaldo Luiz, o Ronaldão, o Macedo, o Adilson, esses caras, o Ivan, o Suélio. Como a gente encararia esses caras hoje em dia, se eles chegassem hoje em dia no elenco de São Paulo? Cabe refletirmos, assim. Eles seriam benquistos por nós, se eles chegassem, se eles jogassem 5, 10 jogos? Acho que... Porque o que eu quero colocar, assim, a minha ponto de tudo bons elencos têm jogadores operários também. E o Edmar tem se mostrado um bom operário. Isso, acho que o desempenho dele fala por si, assim, e não é... Com isso, eu não estou defendendo que seja um titular absoluto da equipe, que seja o melhor lateral do campeonato, que seja o melhor lateral que tivemos nos últimos tempos, nada disso. Só estou tentando ser racional e justo. Ele teve um rendimento bastante aceitável. E a gente tem que lembrar, um lateral... Antes de qualquer coisa, ele é um membro da linha de 4 defensores ali. Então, antes de tudo, ele é um defensor. E isso o Edmar tem feito muito bem. Lembrando que o São Paulo teve defesas muito mais frágeis do que vem tendo esse último turno. Nos últimos anos, o São Paulo foi marcado, foi pautado por ter defesas com laterais que subiam, times frouxos, times que jogavam abertos, espaçados, espalhados. Isso, pelo menos, eu vejo que uma das evoluções com o Dorival Júnior uma defesa muito mais plantada, um time muito mais compacto, que, infelizmente, não sabe contra-atacar. Tem alguns pontos que o próprio Dorival, numa ótima entrevista que ele deu ao Menon, ao Luiz Augusto Simon, no seu blog do Menon, no UOL, ele deu uma entrevista semana passada, se não me engano, não sei se você chegou a ler, muito boa, em que ele fala várias coisas sobre como ele quer ver o São Paulo evoluindo em 2018, como ele avalia que nós não temos essa característica hoje do contra-ataque e que isso nos fez falta, por exemplo, contra o Vasco em São Januário. O São Paulo teve o contra-ataque aberto e não utilizou, né? E aí tomou o empate, jogando muito mal. Enfim, recomendo aos amigos da live essa leitura dessa matéria. Mas o Edmar, o Dorival fala nessa entrevista, ele é um lateral defensivo mesmo, não tem a característica de ir ao fundo, mas ele cumpriu bem esse papel. E com o Militão também na direita, você estava comentando sobre como a defesa do São Paulo ficou mais plantada e muito mais confiável, se a gente lembrar como era há tempos atrás, era um desespero e aí a gente elogia não só, não podia criticar na época só os zagueiros e não só os zagueiros merecem elogios, né? O Rodrigo Caio e o Arboleda vem muito bem, mas o Militão foi essencial para isso, enfim, o Jusilei e Petros na volância, enfim, tem vários fatores, mas é verdade que também o Edmar contribuiu bastante para essa melhora defensiva do São Paulo. Bom, agora, antes da gente encerrar o programa, já estamos chegando perto do final, queria pedir para vocês mandarem os palpites para o jogo contra o Coritiba, domingo, no Couto Pereira. São Paulo que não vai contar com o Petros, que está suspenso. Então, enfim, pedimos aí, vão mandando os palpites, enquanto eu pergunto para o Pedro quem que ele colocaria no lugar do Petros para jogar no Couto Pereira. Bom, eu não pense que você vai ouvir da minha boca Jonathan Gomes. Todo respeito ao nosso argentino, nosso Messi cover, não seria o Jonathan Gomes, né? Eu arriscaria uma formação um pouco, considerando que esse jogo temos pouquíssimas responsabilidades, eu arriscaria ir de Shailon na equipe e de maneira a jogar com o Jusilei, com o Hernanes, com o Cueva, e aí sim, o Shailon aberto, o Marcos Guilherme, e aí no comando do ataque, provavelmente não vai ser o Prato, né?
Acho que teremos Gilberto ou Brenner, né? Eu apostaria no Brenner, inclusive, acho que é um jogo excelente para botar o garoto para mostrar serviço. Eu gostaria muito de ver o Brenner, moleque zica. Quer dizer, então, que você quer um futebol alegre, um futebol moleque na última rodada. Futebol moleque com Shailon, futebol de Cotia, né? Queríamos ver crias, pratos da casa em campo. Então, teríamos aí Militão. Quem mais veio de Cotia? Me ajude. Rodrigo Caio, Militão, o Shailon, que passou por Cotia, mas é da Chapecoense, que é o Júnior né? Tavares. Júnior Tavares, mas vai o Edmar, né? Provavelmente. O Hernanes não é de Cotia, é de Guarapiranga ainda, do CT de Guarapiranga. Mas é cria da base do São Paulo, cria da base, enfim. Vamos lá. É isso aí. Bom, agora, antes de encerrar o programa, eu vou ler o palpite da galera. Vamos ver aí. A galera tá... O Bruce Ferreira falou 2-1, o Daniel Pokivic 2-1 também, o Marquinho Lima tá otimista, 7-0. Placar de Chico Lang, 7-0 é um placar que, se o futebol do leve e moleque da nossa equipe der certo, é o placar do futebol do que o Pedro espera. Adriano Neves 2-0, Ale Nunes 3-1, o Plínio tá dizendo que o São Paulo vai ganhar por 2-1, o Mano Paulista já não tá muito otimista, disse que vai ser 0-0, José Luiz Danezinho também não, 1-1, Júnior Rodrigues 2-1 pro São Paulo, Andrei Correia 2-0, André Aguiar 3-1, Cleberson Lobato 1-0, Genival Valentim 2-0, o Felipe Rolim acha que o Curitiba vai ganhar de 2-1, bom, e se o Brenner jogar, o São Paulo ganha de 3-2. Guilherme Epifânio 2-2, William Silva 7-1, enfim. Valeu, galera, uns otimistas, outros nem tanto. Bom, queria agora agradecer a presença de vocês e também agradecer ao meu companheiro aqui, o Pedro De Luna. Valeu, Pedro. Foi bom fazer esse programa livre do rebaixamento, mas a gente não pode esquecer de cobrar também bastante para que o São Paulo volte a disputar títulos e lugares lá em cima, que é isso que um time com a história que o São Paulo tem merece. Exatamente, eu tô assim muito feliz por nos livrarmos dessa draga. Quer dizer, a draga ela ainda ronda o Morumbi, mas o fantasma, né, do rebaixamento 2017. Não quero nunca mais voltar para viver esse fantasma, esse drama. E agradeço muito aqui o pessoal do BRN Studios. Aninha foi comparada ao Cueva, o Dorival podia escalar ela no segundo tempo, né? Sim. Mas podia chegar na segunda metade do programa. Exato, chegar com uma Itaipavinha na mão, draft beer, coisa boa. Mas, enfim, agradecer aos amigos aí da live e contra o Curitiba eu vou arriscar um palpite. Vai ser 2-0. E o Brenner vai fazer um gol. Legal, é isso aí. Voltamos aos palpites porque a gente já está livre de riscos do rebaixamento, né? Me permitirei dessa vez. Então eu também vou arriscar o meu, eu arrisco 1-1, porque eu acho que a gente está meio em clima de fim de temporada, e o do Curitiba lutando contra o rebaixamento, acho que vai vir para cima. Bom, quero agradecer também aqui, o Pedro já falou, mas BRN Studio, que faz isso aqui acontecer. Tiagão, Guilherme, Éder, que participam aí dos bastidores, galera que faz a pauta, interage nos comentários com vocês também. Aninha, claro. Grande beijo, Aninha. A gente sente sua falta. Esperamos que você esteja de volta no próximo. E, bom, agradecer a todos vocês que assistiram aí a gente. Obrigado por ter participado mais uma vez. E, bom, esse ano a torcida do São Paulo foi espetacular. Vocês também foram espetaculares. Então, continuemos assim sempre. Valeu, galera, e até a próxima.